Sejam muito bem-vindas a mais uma live, mais uma aula aqui que a gente faz semanalmente. Eu sou a Essica, consultora de estilo. Ajudo mulheres aqui a saírem do básico, se vestirem com confiança. E uma das dúvidas que vocês me trouxeram muito recentemente é sobre acessórios, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre como sair do básico com acessórios, tá bom? E aí, eu queria trazer para vocês que a gente tem muitos tipos de acessório, né, que a gente pode usar, que estão à nossa disposição. Dentre eles, a gente tem brinco, colar, pulseira, anel, lenço, acessório de cabelo, sapato, bolsa, cinto, enfim, são muitas opções, tá? E tudo isso ajuda a gente a gerar pontos de interesse no nosso, né, pontos interessantes no nosso visual, na nossa imagem. Até troquei a roupa que eu tava hoje para vocês perceberem melhor isso que eu vou falar, tá? Trouxe bastante coisa minha aqui para exemplificar essa aula de hoje. E aí o que acontece? Isso acaba que muitas vezes pode ser uma forma mais econômica até de você ter mais versatilidade, de tirar o seu look do básico, do que, né, trocar o seu armário como um todo, sair trocando várias roupas. Eu atendi uma cliente há pouco tempo que ela tinha um orçamento bastante restrito e pouco espaço disponível, porque ela estava se mudando pro exterior, então ela não tinha como levar muita coisa, o menos possível e também economizar o máximo que ela podia. Eu gosto de trazer esse exemplo para vocês entenderem, verem que é sim possível fazer isso com pouco, tá? Então a gente teve que priorizar algumas coisas para ela, dentro do que fazia sentido para a imagem dela, enfim. E aí, dentre uma das coisas que a gente priorizou foi um acessório, né? Um acessório colorido que fazia sentido para a imagem que ela queria transmitir. E aí a gente não saiu comprando muitos acessórios porque ela já tinha muita coisa, só que a gente acabou tirando muita coisa do que ela tinha. Por quê? Porque eram coisas muitas vezes já datadas, antigas, que passavam um visual muito mais, né, que não fazia sentido com a imagem mais moderna e criativa que ela queria, né? Acabava deteriorando um pouquinho esse visual. E aí, a gente acabou optando por no dia na etapa de shopping, a gente optou por um colar verde, que a gente viu numa fast fashion, agora não lembro qual, que ela amou o colar. E ele também, além de ser colorido, ser diferente, tal, ele já era curto também, mais curto, diferente de todos os outros longos e metalizados que ela tinha. Então, mas para vocês verem, assim, não é sobre questão de quantidade, tanto que ela tinha um monte de coisa, a gente tirou, reduziu, enxugou muita coisa. E não é sobre comprar coisas extremamente caras, tá? Muitas vezes é muito melhor você optar por comprar uma coisa de, sei lá, 60, 50 reais, 70, enfim, do que 6 de 10 reais, sabe? E aí foi legal porque ela conseguiu com esse acessório, ela usou mais o que ela tinha, a gente fez novas combinações dentro do que ela tinha e ainda conseguiu ter um acessório que dava muita diferença no visual dela, diferente de tudo que ela já tem. E dá um up no look dela, dá uma bossa diferente, principalmente quando a gente pensa nos looks mais neutros, né, com looks mais tipo preto, branco, nude, cinza, enfim, era um ponto de cor legal que trazia uma coisa diferente para o visual dela. Então, um pouco desse exemplo que eu queria trazer para vocês verem que é possível sim, tá? Mas você pode me dizer, por exemplo, que eu já recebi algumas mensagens assim, mas eu tenho alergia a metal, não consigo usar nada. Desculpa, gente, mas muitas vezes isso acaba sendo uma desculpa e de forma inconsciente, tá? Não é consciente, mas que o nosso cérebro mesmo fica dando desculpa pra gente meio que continuar na zona de conforto. Por quê? Porque não existe só acessórios de metal, tá? Então, lembra dentre todas as opções que a gente falou? Lenço, você pode usar, cinto, sapato, bolsa, tudo isso traz esses pontos de interesse no nosso visual e também existem, por exemplo, colares, pulseiras, anéis por exemplo, de acrílico. Ó, esse é um exemplo aqui pra vocês, ó, tá vendo uma pulseira, tem anel também, pode ser
cerâmica. Vi recentemente umas coisas muito legais por aqui no Instagram, de marcas pequenas. Ou, por exemplo, de silicone, mas aí já traz uma coisa um pouco mais casual, sabe? E aí o que acontece? Eu vou até mostrar esse aqui, especialmente, só um parêntese, porque esse aqui é muito legal, que inclusive é para mães. Essa aqui é uma marca, acho que é Guri Acessórios, eu não lembro direito. Que eles são feitos de silicone, tanto pulseira quanto colar, que são para mamães, porque esses aqui servem inclusive como mordedor para bebês. Achei muito interessante. Comprei quando minha filha estava pequenininha, achei numa feira em São Paulo. E aí, tá vendo? Eles, se puxar, ó, ele solta, não quebra, é muito legal. Então existem muitas coisas por aí, gente, que vocês não fazem ideia que podem ser soluções para vocês, tá? E aí, se você também fizer compras certas, né, em que esses acessórios coordenem entre si, você vai ter muito mais possibilidades, muito mais combinações, muito mais versatilidade, tá? E aí eu vou dar alguns exemplos aqui com os meus acessórios, mas realmente assim, não precisa ser tudo igualzinho, sabe? Não precisa ser, por exemplo, tudo prateado. Eu amo prateado, então a maioria das minhas coisas é prateada, mas não precisa ser tudo prateado. Você pode ter, por exemplo, eu tenho algumas peças douradas, é minoria, mas eu tenho alguma coisa que eu consiga fazer um mix diferente. E aí eu posso fazer, por exemplo, um dia eu uso um colar com uma pulseira, no outro dia eu uso brinco com pulseira, ou brinco, pulseira e anel, brinco com anel, enfim. Então eu posso fazer diversas combinações diferentes, tá? Só que muitas vezes o que eu vejo é que quando vocês pensam em acessório, o que vem na cabeça são aqueles conjuntinhos clássicos, bem pequenininhos, bem delicados. Por exemplo, não é um conjunto o que eu vou mostrar aqui, mas para vocês entenderem um pouquinho do que eu tô falando, para vocês visualizarem, para ver se não é isso mesmo que vocês normalmente pensam. Vou pegar qualquer coisa aqui pequenininha, tá? Um colarzinho, assim, uma correntezinha bem delicada, com no máximo uma pedrinha, ou um brinquinho pequenininho, assim. Não é isso que normalmente vem na cabeça de vocês? Me contem aí se é isso que normalmente vocês usam, que vocês costumam ter aí com vocês. Principalmente para quem não está acostumado a usar acessório, é o que eu vejo que mais é mais recorrente, tá? E aí, o que eu queria trazer sobre esse tipo de peça talvez ele seja uma boa opção pra quando você, sei lá, quando você não usa absolutamente nada, sabe? Quando você nunca usa nada. Ó, Alessandra, e sim, eu sei, gente, eu sei. Não é só assim vocês não estão sozinhas em muitas coisas. Eu vejo com muita frequência algumas situações se repetirem. Anne, não tenho acessórios maiores. Não sei como devo usar um acessório. Vamos lá, a gente já vai falar sobre isso, tá? Então, esse tipo de acessório aqui, ele pode ser uma boa opção pra quando você realmente nunca usou nada, né? Enfim, mas eles não são as melhores opções para tirar o seu look do básico. Porque eles não vão fazer tanta diferença assim, porque muitas vezes eles vão sumir, tá? Não uso nada além de um brinco pequeno. Uso tudo que é material e tamanho de colares e brinco, pulseiras são poucos e poucos uso. Adoro acessórios. Vamos lá, então. O que acontece? Esse tipo, então, ele acaba não dando tanto destaque, ele vai sumir, né? Nas suas roupas, eu ainda tô com um cabelo preso, normalmente com o cabelo solto, ele some mais ainda, tá? Então, além desse ponto, uma outra dificuldade que ele gera você normalmente coloca uns acessórios pequenininhos desse e você fica pro resto da vida, você vai trocar ele daqui a, sei lá, 10 anos. E aí acaba que acaba um pouco com essa questão do mudar o visual, de dar uma cara nova pro visual, se você tá sempre com os mesmos acessórios. Não sei se vocês viram, mas já coloquei até um vídeo falando sobre o que fazer, né, pra começar a usar acessórios. Uma das coisas que eu tinha falado era muito isso, da gente, dependendo da etapa, do estágio que você tá, de você
trocar, se forçar um pouquinho a trocar isso. Então, por exemplo, ao invés de você dormir esses brincos pequenininhos, tira antes de dormir, sabe? Pra te forçar no dia seguinte a lembrar de colocar alguma outra coisa. Enfim, quem quiser dar uma procurada lá no meu perfil que fala um pouco sobre 3 estágios diferentes do uso de acessórios para você ir evoluindo nessa questão. E aí, o que mais que eu queria trazer aqui para vocês? Você pode, então, saindo desse basiquinho delicado que todo mundo tem, ir para opções tanto mais clássicas, como, por exemplo, uma corrente, né, com elas um pouquinho maiores, argolas, enfim. Eu, particularmente, não tenho nem para dar exemplo, mas você tem também opções mais casuais, com elementos mais casuais, como esses de silicone que eu mostrei. Ou, por exemplo, coisas que tenham cordas, tá vendo? Isso aqui acaba trazendo um visual mais esportivo, mais casual, tá? Ou você pode ir para opções mais modernas, com assimetria, por exemplo. Ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, um exemplo desse meu brinco que eu adoro. É um par, mas eles são diferentes um do outro, tá vendo? Ou você pode ir para opções mais criativas, com o uso de cores. Ó, tá vendo? Isso traz muito mais criatividade, informalidade, tá? Ou algo mais natural, se você pega alguma coisa com pedras, tá? E aí, é uma questão de... Pensem que na hora de vocês comprarem, vocês podem sair um pouquinho da coisa micro, porque, por exemplo, eu tava falando com uma seguidora, deve fazer umas 2 ou 3 semanas, que ela tava toda empolgada e tal. Ela falou, comprei 3 cartelinhas de brinco, de 3 brinquinhos. Só que eu falei pra ela, assim, cuidado um pouco com essa empolgação e comprar tudo muito do mesmo. Por quê? Porque eram brinquinhos mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Micro. Então, mesmo que eles sejam diferentes, tipo um de estrela, um de coração e tal, não vai fazer diferença, ele vai sumir. Então, um pequenininho, assim, micro desse tá bom, sabe? Então, não gastem dinheiro à toa comprando muitas coisas muito pequenas ou muito parecidas, tá bom? Pensem no efeito visual que isso vai dar, tá vendo? Some. Então, tentem pensar em alguma coisa que tenha, que talvez apareça um pouco mais, se vocês quiserem sair um pouco desse mais do mesmo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, esse aqui é um pouquinho maior, ele aparece um pouco mais, não precisa ser exageradamente grande, não precisa ser algo enorme, se não fizer sentido pra você, tá? Se você não gostar de brincos muito grandes. Mas cuidado também para não comprar coisas muito grandes, muito exageradas, por exemplo, para um ambiente de trabalho. Mas que realmente procure coisas que representem você, sabe? Que façam sentido pra você. Não vai comprando, eu vou comprar uma argola porque, tá na moda. Gente, não existe mais isso, sabe? O que tá na moda é realmente você comprar coisas, usar coisas que façam sentido pra você, que você gosta, que você se identifique, tá? Então, por exemplo, pra mim, não faz sentido optar por coisas muito delicadinhas, muito pequenininhas. Esse aqui, por exemplo, é um que eu só tenho pra dar exemplos assim pontuais, porque eu não uso. Não faz sentido pra mim. Algo tão pequenininho, pérola, muito clássico. Não faz sentido pra imagem que eu quero representar, tá? Então, por exemplo, esse aqui já faz muito mais sentido pra mim. É algo maior, mais moderno, diferente, com um formato que sobe mais na orelha. Então, esse tipo de coisa que vocês precisam pensar na hora de vocês escolherem as coisas que vocês vão ter, os acessórios que vocês vão ter. Porque você pode pegar um look super básico, um jeans, uma camiseta e transformar, dependendo dos acessórios, tá? E aí, na hora de comprar e de usar, o que vocês podem optar? Então, prestem atenção nessas 2 dicas agora, que são são facilitadores para na hora de vocês combinarem, tá bom? Então, primeiro, procure elementos em comum na hora de vocês misturarem os acessórios de vocês. Por exemplo, já eu vejo os comentários aqui, tá, gente? Só para não perder a linha de raciocínio. Então, na hora de vocês pensarem em combinar algum elemento, então pode ser um metal ou uma forma, né? Uma forma mais arredondada, uma forma mais
geométrica, mas com linhas retas, ou cor, enfim. Então, vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Aqui eu poderia colocar, por exemplo, um brinco com, aqui ó, essas pedrinhas aqui, com o ponto dourado aqui em cima, com uma pulseira dourada. Aqui eu não colocaria um colar, talvez só se ele fosse muito fininho, para dar o destaque realmente para o brinco que ele merece, tá? Então, poderia colocar a pulseira junto com o brinco. Aí, uma outra vez eu posso colocar pulseira, brinco e anel, ou só brinco e anel. Ou poderia depois colocar essa mesma pulseira com um outro brinco que tenha outro detalhe dourado, já dá outra cara para esse visual. Ou poderia colocar esse colar aqui com esse anel. Poderia colocar, se eu quisesse, o brinco, a pulseira também ou não. Essa pulseira é igual a que eu estou usando. Coincidência. Aí eu poderia colocar um outro brinco aqui. Então, eu poderia misturar alguns elementos que eu tenho aqui que tenham toques dourados. Nesse outro caso aqui, por exemplo, desse brinco mais comprido, eu também não colocaria polar para dar destaque para ele, mas também poderia trazer alguma pulseira, que eu realmente não tenho muitas opções douradas, tá, gente? Por exemplo, outra opção. Esse colar aqui, que vocês, sempre que eu apareço com ele, vocês amam. Tem uma coisa mais, de um ródio mais escuro, né? Uma cor mais escura. Poderia colocar com um brinco também mais escuro. Os dois têm uma questão mais, apesar de não serem idênticos, não serem exatamente um conjunto, eles têm uma coisa mais torcidinha. Vocês conseguem perceber aqui? Que é um formato diferente dos dois. Ou eu poderia colocar esse mesmo brinco com um outro colar que eu comprei separado, mas também tem uma coisa mais escura, um metal mais escurecido, percebe? Ou eu poderia colocar com uma pulseira também, tá? Poderia colocar os três, poderia, de repente, testar. Nunca coloquei os três juntos, vou testar aqui com vocês. Ó, talvez esse é que eu não vou conseguir abrir agora. Esse colar com essa blusa, com essa pulseira e esse brinco. Um que eu não colocaria, talvez, seria essa pulseira com esse colar. Não me parecem fazer tanto sentido juntos. Esse aqui tem uma pegada muito mais moderna, diferente. Mas talvez eu colocaria essa pulseira com esse brinco, que tem uma coisa mais de pedra, também mais arrumado, tá? Ou, por exemplo, outro exemplo aqui pra vocês. Vamos lá. Esse conjunto de colar aqui, eles são juntos, tá? Eu comprei eles juntos. Então eu uso às vezes os dois juntos, uso só esse aqui, uso só o outro, ou esse outro aqui com um outro mais compridinho e fininho, que fica aqui por baixo, e eles passam assim um pouquinho desse outro. E aí eu poderia colocar, eles têm toda uma característica de um metal mais liso, então eu poderia colocar eu gosto de colocar muito com esse anel, que também é mais lisão, diferente de, por exemplo, ó, desse aqui que tem mais brilho. Poderia colocar com esse aqui de pedrinhas? Poderia também, não tem problema. Mas eu particularmente gosto muito de colocar com esse aqui, porque eu amo esse anel. Ou gosto também colocar numa pegada mais moderna também, dado que esses aqui tem um formato diferente, com esse anel aqui. Poderia também colocar, por exemplo, e aí numa pegada mais criativa, ó, um colar desse aqui. Vou fechar aqui. Poderia colocar um brinco pequenininho aqui e ficar só com isso? Poderia. Ou poderia também fazer alguma outra conexão de cor, tá? Daria certo.
também daria. Ou, falando ainda de conexões, de pontos em comum. Esse colar aqui, de pedras, com alguma outra coisa que remeta essa mesma cor, tá? Vocês conseguem perceber os pontos em comum que eu tô trazendo? De cores, de formas, de elementos em comum. Então, por exemplo, eu poderia colocar alguma coisa mais arredondada. Por exemplo, se eu quisesse colocar um formato mais arredondado, com um brinco também com shape mais arredondado. Ou poderia trazer elementos mais com linhas mais retas, então um colar desse com um triângulo, com alguma outra coisa com ponta. Agora eu não trouxe aqui. Não trouxe aqui, mas esse aqui, ó. Talvez tenha outras linhas diagonais, percebem? Também funcionaria junto. Então tudo isso pode funcionar nessa questão de combinação. E aí, como eu sempre falo, mas são só essas formas de combinar? Não. Você pode ir testando coisas diferentes. Não é só porque, por exemplo, não sei, esse aqui tem pedra e esse aqui não, que vai ficar ruim. Não vai. Mas são formas de você ir colocando as coisas juntas para facilitar a forma de você dar início a essa sua tentativa. Porque eu tenho muito mais facilidade de me arriscar nessas combinações e colocar coisas, diferentes. Mas eu vejo que muitas vezes vocês têm um pouco de receio de dar esse primeiro passo, de tentar alguma coisa diferente. E aí, digo e repito também, não tenham medo, gente. A única coisa que pode acontecer é vocês não gostarem e tirar, tá? Mas testem, coloquem algumas coisas diferentes, tá bom? E aí, outro ponto aqui. Alguns exemplos que eu colocaria mais, sozinhos, para dar mais destaque. Brincos, assim, mais diferentões, um pouco maiores. Deixaria, eles tomarem destaque, deixar a informação só para eles brilharem, tá? Ó, um que eu adoro também, principalmente para fazer vídeo. Ele aparece bem, dá um toque diferente, tá? Esse também é um ponto legal que para vocês prestarem atenção, do quanto que muitas vezes, para quem trabalha em home office, tem muita interação por vídeo, o quanto que muitas vezes apostar em pulseiras e tal não faz tanto sentido. Anel ainda funciona porque, você usa a mão, principalmente quem gesticula muito, aparece e tudo mais. Mas optar por colar, brinco, funciona bastante, que é o que, orna muito aqui no nosso rosto. Onde são comprados esses acessórios, todos lindos. Gente, muitos lugares. Não tem um lugar único que eu compro, tá? Tem coisas desde muito antigas aqui, e coisas que eu vou achando pontualmente, desde fast fashion, algumas outras marcas que eu já conheci, que eu confesso que eu nem lembro mais o nome às vezes. Tem uma loja que eu acho bacana, que eu lembro sempre, que tem uns preços bacanas, que eu sempre indico pra vocês. Se eu não me engano, Eubella Acessórios, por exemplo, eu comprei esses dois aqui e esse brinco, que tem uns preços bem legais. Comprei numa loja lá do Shopping Ibirapuera, em São Paulo. Deve ter sido uns R$50 cada peça, alguma coisa assim. Comprei algumas coisas em brechó também, por exemplo. Esse brinco aqui, olha essa coisa maravilhosa. Brechó, gente, acredita. Que mais? Aqueles outros que eu falei ali de silicone, que são que eu achei numa marca, numa feira pontual que eu fui em São Paulo, de maternidade. Enfim, testo muitas lojas que eu acabo conhecendo aqui no Instagram também, para poder indicar para as minhas clientes e para as minhas alunas. Uma outra que eu conheci recentemente, que eu gostei bastante, que tem um preço muito legal, uma qualidade de peças muito boas, que foi onde eu comprei esse brinco aqui, um outro colar que tá lá dentro. E, por exemplo, esse piercing fake aqui também é a Bia Aloy. Depois eu posso ver de colocar pra vocês, tá ao contrário, com as pedrinhas pra frente. Que tem um preço também muito bacana e tem de tudo lá, anel, piercing fake, brinco, colar.
tá? E aí outra coisa que eu queria falar pra vocês trazerem mais versatilidade, é isso, testem combinações diferentes no sentido de um dia usa um brinco com um colar, o outro dia usa o mesmo brinco talvez com uma pulseira e com anel, só com anel, enfim, façam esses testes de misturar e não ficar só com aquele mesmo conjuntinho sempre, sabe? Aí sempre só esse brinco com essa pulseira, com esse colar, com isso aqui. Então, façam misturas, combinações entre essas mesmas coisas que você tem, né? Dessas 4, talvez, peças, vai. Então, seja brinco, colar, pulseira e anel, você pode fazer misturas diferentes mesmo dentro dessas 4 peças. E aí, deixa eu ver se tem algum outro exemplo aqui que eu queria dar pra vocês. Eu acho que basicamente falei um pouco sobre isso de colares, pulseiras e anéis, já vejo os comentários de vocês. Outra coisa, falando sobre outros elementos. Por exemplo, lenço. Eu particularmente não uso lenço, não tenho esse costume. No máximo, na cintura, por exemplo, né, pegar 2 passantes de uma calça e colocar ali é uma possibilidade. No cabelo, né, como um laço aqui do rabo de cavalo, na cabeça, enfim, tem várias possibilidades. Na alça da bolsa, então lenço pode ser sim uma possibilidade muito legal. Como pulseira também, o lenço pode ser uma boa opção. E aí vai dependendo muito de tamanho desse lenço e dos seus gostos pessoais também, tá? Outra coisa, bolsas, né? Opte por bolsas diferentes também, porque elas podem dar um up no seu visual. Essa aqui também é uma marca que eu conheci pelo Instagram, com os preços muito honestos, assim, e uma qualidade muito boa. Já comprei 2 de lá, são bolsas no geral menores, mas tem outras opções também. Então essa aqui eu gosto muito porque ela tem esse toque de cor, fica super moderna. Ou essa aqui que eu comprei numa Miniso da vida, naquelas lojas japonesas assim de shopping, sabe? Porque ó, ela tem uma textura, é colorida, mas é uma cor neutra, mais fechada, mais discreta, mas ainda assim tem uma cor que sai do preto, né, e do caramelo de sempre. E além dessa textura dá uma coisa interessante também. Outra opção, que também comprei em brechó, que é essa aqui que eu sou apaixonada, essa clutch aqui de metal, amo. Dá também um up em qualquer look. E eu não uso só de noite, isso aqui eu uso de dia, assim, ó, tranquilamente, tá? Mas aí vai de gosto pessoal, tá? Vai do que você gosta, do que você se sente confortável usando. E talvez, num primeiro momento, você só use ela de noite, mas você vai se acostumando e depois resolva testar em outras ocasiões também, tá? Opções de cintos também, para você sair, por exemplo, de um basicão, um cinto preto. Opte por coisas diferentes. Eu sempre falo muito do uso de metalizado para os meus clientes, que são opções muito legais para você dar mais modernidade para o seu visual. E esse modelo é muito bom, porque ele não tem nem furo, então ele só passa aqui e prende nele mesmo. Então não tem muito aquela coisa de ficar muito apertado, ficar muito largo. Ou esse outro exemplo aqui. Esse aqui também comprei brechó, viu? Esse aqui, ó, diferente, um modelo diferentão com uma fivela de acrílico. Dá um super up no visual também. Ou esse aqui, que é super diferente, que ele prende atrás e na frente. Ele tem um nó. Então dá um acabamento super interessante também. Comprei na C&A, se eu não me engano. C&A, Renner, qualquer uma dessas assim. C&A e Renner normalmente são as que eu mais vou, que eu mais compro coisa. Eu amo esse aqui. Teve uma época que eu tava usando direto, assim que eu comprei, eu usava, tipo, dia sim, dia não, isso aqui. E sapatos, por exemplo. Mesmo você estando, de novo, com um look super básico, você pode optar por um sapato metalizado, que dá uma cara diferente. Ou, esse aqui é um xodózinho meu, eu amo. Gente, qualquer look com isso aqui, ó, dá uma outra cara. Uma sandália super diferente dessa. Tem um metalizado e um colorido aqui. Amo, é meu xodó. Se eu tivesse que... Uma das perguntas que eu faço no meu processo de consultoria, no meu questionário de estilo, é se você tivesse, sei lá, num incêndio, você tivesse que salvar 5 coisas do seu armário, que seria? Esse aqui seria uma das minhas, com certeza. Então, gente, pra finalizar aqui, já vou partindo para as respostas aqui de vocês, mas pra quem ficou até agora...
Uma pergunta que todo mundo me faz, todo mundo, sempre que eu falo de acessórios, sempre surge. Posso misturar prateado com dourado? Pode, não tem problema. Eu mesmo aqui, ó, todo santo dia uso a minha aliança junto com esse anelzinho aqui que tem o nome da minha filha, tem os dados de nascimento dela. Então eu uso minha aliança dourada com normalmente todo o resto prateado, que eu amo prateado. E também, o que fica muito interessante, super moderno, você misturar esse prateado com dourado em outros elementos. Então aqui eu tenho prateado com dourado, eu poderia estar com uma corrente dourada com uma outra prateada, ou um brinco dourado com outro prateado. Então misturar isso em mais de um lugar também fica muito interessante e mostra intencionalidade. Eu sempre falo que usar as coisas com intenção deixa tudo muito mais interessante. Então tenta também trazer algum elemento em comum. Então, por exemplo, se você poderia colocar uma corrente, né, um colar de corrente dourado e um prateado, talvez todos os dois com elos, mas com elos de tamanhos diferentes, de alturas diferentes, os dois colares, levemente diferentes, e tamanhos dos elos diferentes, por exemplo. Tá bom? Então, eu acho que é isso que eu queria trazer um pouco pra vocês sobre acessórios. Vou dar uma lida aqui nos comentários e aproveitem e vão perguntando algumas coisas aqui, tá? Acho lindo pulseira, tem algumas, mas não consigo usar por causa do relógio. Você pode usar no outro braço, um braço com relógio e outro com pulseira, tá? Ou dependendo da pulseira, dá pra usar junto tranquilamente. Eu já usei muito relógio, hoje em dia eu não uso mais. E pulseira, no geral, eu gosto, mas eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade, né? De ficar batendo um pouco nas coisas, então são momentos pontuais que eu gosto de usar pulseira, particularmente. Quem tem seio grande orna colar? Orna, mas no geral, o que acontece? Evita algo que termine muito aqui, né, em cima do seio. Opta por alguma coisa talvez mais delicada e mais pra cima. Eu evitaria alguma coisa muito grossa, muito grande, pra que não fique, tipo, não corte, não gerem muitos cortes visuais. E também evitaria algo muito longo que fique, tipo, meio que batendo, sabe, ao longo do dia. Mas você também pode optar por outras coisas, tipo brincos, anéis, pulseiras, de novo, cinto, bolsa, lenço, N outras opções, tá? Não precisa se fixar só no colar. Amo achados de brechó, eu também. Como faço? Queria me vestir mais social, mas não consigo combinar. Ai, tem tantas possibilidades que, assim, não consigo trazer tantas aqui. Vai depender muito do seu estilo, da sua intenção de imagem, porque você pode, tanto com um visual mais social, partir para elementos mais clássicos, tipo de uma corrente, de uma argola, ou coisas mais modernas para quebrar um pouco do social, dependendo, cai um colar aqui, dependendo do que for, poderia colocar uma camisa com um conjunto de colar desse super moderno. Então depende muito, tá? Fale sobre lenços. Então, lenços, como eu falei, tem várias possibilidades de você usar. Se vocês quiserem inspirações, por exemplo, tem várias formas de você usar lenço no Pinterest. O Pinterest, tanto no aplicativo quanto no site, é um site de imagens muito legal, que vocês podem ter inspiração para tudo. E aí, além de fotos de inspirações, ele tem mini vídeos assim que mostram como, às vezes, usar, como amarrar, enfim. Tenho visto sugestões de usar flores grandes, em quais situações seria uma boa opção. Então, tá em tendência que aquelas flores zonas, assim, umas camélias, né, pra você usar no pescoço e tudo mais. Depende muito de novo, do seu estilo, se faz sentido pra você, que ele traz bastante feminilidade, mas é uma coisa que chama bastante atenção também, né, aí gera uma quebra visual bem grande, porque ele ocupa um espaço, né, enorme aqui do pescoço, então tem que ver se faz sentido pra sua imagem, tá? Onde são comprados os acessórios, já comentei, né, tem em vários lugares, lenço tá na moda. Gente, sinceramente, assim, essa coisa de estar na moda não tá... Não existe muito mais isso. Tem algumas coisas que acabam estando mais em tendência, mas não é porque não está em tendência que você não pode usar, sabe? De novo, use o que faz sentido pra você, tá? Onde você compra as peças? Em vários lugares. De novo, internet, lojas
lojas físicas que eu encontro pelo meu caminho, fazendo pesquisas para os meus clientes, enfim. Amei esse colar roxo, eu também amo, adoro ele. Super criativo, divertido, assim, fora do casual, do normal, assim, do mais achado por aí. Macacão marrom com texturas douradas, fica bom com sandália preta. Fica. Normalmente calçados pretos ficam bons com várias coisas, mas vou focar aqui nas respostas de acessórios, tá? Que é o assunto da live de hoje. Sou louca por acessórios, eu também, eu adoro. Como combinar cinto em roupas para destacar o look? Você pode optar, se você quer dar destaque pro look, faz o contraste de cor, a diferença de cor. Então, por exemplo, eu até coloquei, tem um post meu com um look que tá todo azul marinho, que eu coloco um cinto meu azul marinho. Então ele dá um pouco ele a cintura e tudo mais, dá um pouco de destaque, porque ele tem um leve metalizado, mas ele não chama tanta atenção. Diferente se eu usasse um look, por exemplo, todo azul marinho com um cinto branco, ou ao contrário, um cinto claro com alguma cor mais intensa, tipo um cinto verde, azul, laranja, enfim. Então use o contraste de cor, a diferença de cor, se você quer chamar atenção para esse local, mas saiba que ele acaba, quando você gera essa diferença de cor, ele gera uma quebra visual, tá? Então tem efeitos de silhueta, isso também. Amo colar, mas nunca sei como usar porque sou gordinha, então não depende de ser gordinha, tá? Depende de várias questões visuais do que você quer, do impacto que você quer, que nem toda gordinha tem o mesmo biotipo, o mesmo tipo de corpo, as mesmas questões com o seu corpo, não quer disfarçar e destacar as mesmas coisas. Então depende de alguns fatores, tá? Que eu comento no meu curso. E um jantar de formatura, não entendi esse comentário. Amo esse seu de flor. Esse brinco aqui, deve ser esse aqui. Eu amo também, mas ele é meio pesadinho. Então vai também de você entender o quanto que, por exemplo, tem pessoas que não vão abrir mão de um certo conforto e não vão querer acessórios pesados de jeito nenhum. Eu, em certos momentos, opto sim por talvez deixar o conforto, às vezes, um pouco de lado, usar uma coisa um pouquinho mais pesada pelo design, principalmente porque talvez eu vou usar isso aqui, não um dia que eu fico o dia inteiro com ele, mas para uma situação pontual, um evento mais pontual, tipo que seja só, sei lá, um almoço, ou para gravar um vídeo, para alguma reunião. Então, são escolhas, gente. Amo peças grandes, tenho dificuldade com as pequenas. Eu confesso que eu também, Vânia. Não sei se vocês estavam acompanhando, mas na semana, acho que retrasada, quando eu tava falando de acessórios, ou na passada, já não lembro mais. Eu fiz um review sobre acessório e eu tava com esse brinquinho aqui, menor, e mais um colar fininho e um anel com uma pérola, assim, que eu usei pra exemplificar uma combinação mais delicada. E eu tava me sentindo muito, assim, um pouco estranha, sabe? Porque tava faltando alguma coisa aparecendo mais. Aí depois, no final do dia, no meio do dia, eu troquei o brinco por esse aqui e pra mim já fez muito mais sentido, sabe? Ai, desculpa. Como usar pérolas com outra coisa? Você pode usar, por exemplo, dependendo se a pérola for um pouquinho mais... um branco mais azulado, você pode ir mais vai ficar legal com coisas metalizadas. Ou se ele for mais uma pérola mais amareladinha, com um dourado já fica legal. O que acaba não ornando tanto, por exemplo, você colocar uma pérola, que é algo super... bem mais clássico, né, mais tradicional, com algo super esportivo, descontraído e criativo. Tem uma... Ai, desculpa que minha garganta já tá... Tem um conflito de mensagens, entende? Desculpa, gente, de tanto falar aqui seguido. O que é um momento casual? Depende. Pra cada pessoa pode ser uma coisa diferente, sabe? Porque depende da sua realidade, da sua... Desculpa. Da sua rotina. Então, o que é um momento casual pra você? O que é pra você levar o seu filho na escola?
É um almoço com a família no fim de semana? Não sei, pode ser qualquer uma dessas coisas, tá? Tenho pérolas, mas não consigo usar. Talvez não faça mais sentido com a imagem que você quer passar, dessa coisa tão tradicional e tão clássica. Pode ser isso. Quando eu coloco algo diferente, me acho estranho e volto para os de sempre. Pode ser, de novo, que essas coisas diferentes não estejam... Você não tenha acertado ainda. Gente do céu. Você não tem acertado ainda o diferente que transmite a imagem que você quer, tá? Bom, gente, eu acho que é isso, porque minha voz já tá sumindo, tá? Acho que por hoje já deu. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, geralmente você compra em qual brechó? Nossa, tem tantas indicações, vou pensar. Então, eu vou fazer um post colaborativo sobre brechós. Colocar os que eu normalmente compro, e aí vocês também vão dando indicações do que vocês compram também, tá? Bom, gente, por hoje acho que é só, porque eu não tô conseguindo aqui. Se eu for tomar uma água agora, levantar, vai demorar um pouquinho. Então, por hoje é só. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida sobre acessórios, me mandem nos meus stories, comentem lá, me mandem um direct, que eu vou falando com vocês, vou respondendo pelos stories, tá bom? Beijo, obrigada a todas vocês que estão aqui comigo até agora, tá? E até a próxima live. Tchau!